Etiópia. Ao norte da Etiópia, um homem está na trilha da maior descoberta de todas. Fui treinado como um policial científico. Agora uso essas habilidades para tentar solucionar os antigos mistérios da Bíblia. Atualmente estamos em uma jornada bem empolgante para possivelmente resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Sua missão: achar a Arca da Aliança Perdida, um baú misterioso construído para guardar as tábuas em que os 10 mandamentos foram escritos. Para muitos, a Arca é nada mais que uma lenda. Mas os fiéis creem, e isso irá revelar a prova física de Deus. De acordo com o Velho Testamento, Deus se comunicou com os judeus por meio dessa arca. Ali há um objeto que foi um sinal de Deus e a confirmação dele ter estado na terra. Esse objeto fundamental da adoração dos judeus e, de repente, sumiu. E um puff saiu do nosso campo de visão e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se a arca constitui uma prova definitiva de Deus, é um tema para debate. Mas primeiro, ela tem que ser achada. Assim como Carnock, arqueólogos e pesquisadores vasculharam o globo buscando as pistas de seu paradeiro. Mas depois de milhares de anos, as pistas estão frias. Em sua busca, Carnock mira uma área rica em possíveis evidências. Me falaram que puseram sangue nisso. Relatos históricos. O Albas está me mostrando um buraco que foi feito nessa pedra. Eles afirmam que aqui foi onde o mastro da tenda ficou, e a tenda era o tabernáculo. E novas pistas que logo poderiam levá-lo à arca. Por séculos, o homem olha para o céu, primeiro como um sinal de fé. E depois, pela reflexão científica. Agora é o encontro dessas duas doutrinas opostas que podem conter a solução do maior mistério da vida, a prova da existência de Deus. Bob Carnock está na linha de frente dessa busca por evidências concretas, na procura pela Arca da Aliança Perdida. Um dos artefatos mais importantes do Velho Testamento, existe a crença de que a arca contém o poder onipotente de Deus. Essa descoberta poderia mudar tanto a ciência quanto a religião. Mas ela está perdida há milhares de anos. Estamos procurando pela Arca da Aliança. Esse objeto fundamental da adoração dos judeus simplesmente saiu do nosso campo de visão. Estava ali por um momento e de repente desapareceu como um passe de mágica. Carnock se concentrou na história da arca à procura de pistas essenciais. As instruções sobre como construir a arca foram dadas a Moisés por Deus como um projeto. Acredita-se que a arca é grande o bastante para conter as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Ela tem 1 metro de comprimento, 75 centímetros de largura e altura. Ela era banhada por dentro e por fora a ouro. Em cima da arca ficavam 2 anjos dourados. Dizem que tanto o poder como a ira de Deus descansam dentro da própria arca. Somente os sacerdotes mais devotos poderiam se aproximar dela. Se você não adorasse corretamente em frente à arca, seria morto. Ela podia destruir cidades, derrubar paredes, secar rios. Em 960 a.C., a arca foi colocada dentro do primeiro templo de Salomão, em Jerusalém. Esse relato no livro dos Reis é a última vez que a arca é mencionada na Bíblia. Ninguém na Bíblia fala, e a arca foi roubada ou ela foi destruída. Ela só deixa de existir. Os estudiosos da Bíblia divergem sobre onde e quando a arca desapareceu. Várias teorias persistem. Para Carnock, a liderança mais forte surgiu de pesquisas iniciadas na década de 80 por Graham Hancock, um correspondente do The Economist. Hancock teorizou que a arca foi tirada do Templo de Salomão durante o reinado de um rei pagão. Essa pessoa é Manassés, um rei mau, maníaco e louco, que colocou ídolos pagãos dentro do templo. Essa profanação do templo teria forçado os sacerdotes devotos que vigiavam a arca a protegê-la por qualquer meio necessário.
até mesmo removê-la do seu lugar de descanso sagrado. A arca teria sido transportada por fiéis sacerdotes levitas que sentiam repulsa pela sujeira que estava sendo trazida ao templo. Carnock acredita que o caminho mais provável de fuga de Jerusalém teria sido a oeste, para o Egito e depois descendo o rio Nilo. Ilha Elefantina. A próxima pista para apoiar sua teoria poderia estar nessas rochas na pequena Ilha Elefantina. Carnock se baseia na existência de ruínas de um antigo santuário, construído nas exatas especificações as do Templo de Salomão, lar original da Arca. Os moradores acreditam que ele foi construído como um refúgio temporário, mas a Arca não estaria segura lá por muito tempo. Os arqueólogos dizem que houve um grande conflito na Ilha Elefantina. Os historiadores descrevem um tumulto dos vizinhos egípcios que colocou a Arca em perigo. Carnock acredita que o motivo do ataque pode fornecer uma pista sobre o que aconteceu com a Arca. Diziam que a Arca era tão poderosa que um sacrifício de sangue tinha que ser feito antes de vê-la. Pela lei judaica, isso é proibido em todos os lugares, exceto na presença da Arca. Os judeus teriam sacrificado o carneiro e os egípcios adoravam o carneiro. É um conflito, o templo é destruído. Carnock especula que no meio da batalha a Arca foi levada às pressas a um local seguro. A questão é, onde? Em sua busca para encontrar a Arca da Aliança Perdida e a prova de Deus que pode haver nela, Bob Carnock seguiu a trilha de pistas até o norte da África. Se a Arca foi tirada do seu lugar de repouso de 300 anos na Ilha Elefantina, Carnock acha que a rota segura mais provável teria sido seguir o Nilo até a Etiópia. E é até aqui que a busca de Carnock o trouxe hoje. Estamos indo para Gondar, que é um lugar os judeus moram até hoje. E eles dizem que são os descendentes das próprias pessoas que trouxeram a Arca da Aliança para a Etiópia. Aqui os judeus constituem menos de 1% da população. Mas a existência dessa comunidade isolada não é prova concreta de que a Arca passou por aqui. A maioria dos especialistas acredita que a presença de judeus aqui é pura coincidência. Estudiosos consideram ridícula a ideia da Arca da Aliança ter vindo para cá. Nós vamos descobrir se os estudiosos podem estar errados. Estamos na aldeia Falat, em Gondar, Etiópia. Esta é uma das cidades mais singulares do mundo. Houve uma época em que aqui foi uma florescente comunidade judaica. Hoje, a maioria dos judeus de Falat se foram, mas em toda a parte os sinais de sua presença permanecem. Dizem que a comunidade judaica que vivia aqui nesta aldeia Falat veio para cá 400, 500 anos antes de Cristo. Temos pilhas de pedras. Essas sepulturas podem ter milhares de anos. Os habitantes, na maioria, seguem as tradições judaicas típicas, exceto uma. Eles fazem sacrifícios de sangue. Isso não é feito em nenhum lugar do mundo, mas é feito aqui, nesta aldeia Falat, há centenas, se não milhares de anos. Poderia ser esse um vínculo definitivo com a Arca? Carnock procura a única rabina restante da comunidade Falat. Tudo bem? Como vai? Há quanto tempo os judeus estão nessa área? Tá bom. Desde 500 anos antes de Cristo. Tá, ela disse que os judeus estão aqui desde 500 anos antes de Cristo, e é isso que eu acho que a nossa evidência mostra. Ela sabe que os Falates fazem sacrifício de sangue? Eles faziam. Eles faziam sacrifício de sangue, enquanto havia judeus etíopes aqui. Os rituais de sangue apontam para a Arca, mas histórias não provam nada, e Carnock sabe disso. Sua razão de voltar a Gondar hoje é para encontrar evidências biológicas, uma ligação genética entre essa comunidade isolada de judeus e a ordem de sacerdotes que protegia a Arca da Aliança há milhares de anos. Será que ela nos permite fazer o teste nela, dentro da boca? Eu estou muito feliz por você testar o meu DNA. Carnock está compilando um banco de dados de DNA dos judeus locais. Será uma busca em tempo intensivo que ainda tem que produzir resultados,
mas a descoberta de uma única ligação genética aos levitas antigos poderia ser uma bomba. Se pudermos mostrar uma marca de DNA que os conecte a esse evento antigo, vai ser demais. Fundamental para a teoria de que a arca veio para a Etiópia. Na Etiópia, Bob Carnock está caçando um dos artefatos mais sagrados mencionados na Bíblia. A Arca da Aliança Perdida. A Arca Dourada que dizem conter os 10 mandamentos e que desapareceu há milhares de anos. A sua recuperação e autentificação poderia validar vastas partes do Velho Testamento e poderia até ser um canal direto com Deus. Carnock seguiu um rastro de pistas pelo Nilo até a sua origem. O Lago Tana. Estamos cruzando o lago e temos uma viagem de barco de umas 3 horas. Tempestades frequentes e águas infestadas de crocodilos fazem dessa uma travessia traiçoeira. Se a arca foi trazida aqui pelos seus protetores, as defesas naturais do Lago Tana podem ter afastado os possíveis inimigos. A remota localização teria sido um esconderijo ideal para o artefato sagrado. Esse lago é muito grande e possui algumas ilhas interessantes. Podem ser as peças de um quebra-cabeça que resolveriam o mistério do local onde a Arca da Aliança está e para onde ela foi. A mais de 50 quilômetros da costa fica uma ilha proibida. Um penhasco com mais de 13 metros de altura delineia o perímetro. Um obstáculo assustador que poderia ter salvado a arca de caçadores e ladrões. Aqui é a ilha Tanakirkos e dá para ver que parece uma fortaleza. Como alguém pode escalar essa parede e ao mesmo tempo trazer a arca junto? Tanakirkos é habitada por monges que tomam muito cuidado com estranhos. Eles guardam uma série de artefatos raros que poderiam comprovar que a arca ficou escondida na ilha por 800 anos. Alguns desses tesouros nunca foram vistos por estranhos. Determinado a ter acesso aos artefatos, Carnock visitou a ilha antes, trabalhando para ganhar a confiança dos monges. Olá. Oi. Esse é Abba Gabriel. Ele é um grande amigo meu. É considerado um homem santo e reverenciado por milhares de pessoas. Vamos ver a aldeia dele e ver também os artefatos que podem estar ligados de um jeito bem singular à verdadeira Arca da Aliança. As relíquias ficam protegidas em um bunker trancado. Estamos aqui na frente de uma porta que guarda tesouros, coroas de reis, instrumentos que eles dizem que conseguiram trazer para cá de Jerusalém com a Arca da Aliança. A presença de Deus está literalmente nesses objetos. Esses frágeis instrumentos seriam artefatos do ritual de sangue realizado na presença da arca, como uma oferenda a Deus. Carnock tem permissão de examinar uma relíquia crucial. O Gomer, uma antiga bacia que dizem que era usada para colocar o sangue do animal sacrificado. Me disseram que colocavam o sangue aqui, eles mexiam para que não coagulasse, polvilhavam sobre o povo para dar-lhes o perdão. Eles respingavam isso sobre a Arca da Aliança. Os monges de Tanakirkos não permitirão que os artefatos sejam removidos da ilha, tornando a autenticação científica difícil. Mas Carnock acredita que os objetos correspondam à descrição da Bíblia sobre as ferramentas usadas no ritual do sacrifício. Apesar de não haver prova conclusiva, elas fortalecem a teoria de que a arca veio para essa direção. A dificuldade é que não existe uma pessoa que possa entrar lá e dizer com certeza isso que você tem é da Bíblia. Essas coisas combinam muito bem com o relato bíblico. Dá para tirar as palavras da Bíblia e literalmente colocá-las sobre esses objetos, que se encaixam perfeitamente. A história toda se junta aqui e tudo nessa ilha vem a calhar. Tanakirkos revela mais pistas. Estamos aqui neste penhasco. É bastante cortado dos nossos dois lados e acaba na água. E o Abbas está me mostrando um buraco que foi cavado na pedra. Eles afirmam que esse é o lugar onde a vara da tenda ficava. Havia 4 deles que sustentavam uma tenda. E essa tenda era o tabernáculo da Arca da Aliança no deserto. Essas pedras aqui são os outros 2 furos do encaixe.
Eles, na verdade, os pegaram, os tiraram do bloco de granito de lá e trouxeram-nos aqui como lembranças de quando a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Essas descobertas sustentam a teoria de que a arca estava aqui na ilha de Tanakirkos. Mas enquanto Carnock procura pela prova de Deus, durante séculos, especialistas de todo o mundo têm caçado artefatos religiosos perdidos, procurando evidências que pudessem provar passagens da Bíblia e, finalmente, Deus. Na trilha da Arca da Aliança Perdida, Bob Carnock veio até o norte da Etiópia para examinar uma importante peça de evidência que liga a arca até a ilha de Tanakirkos. Essa é a primeira vez que deixaram Carnock ver o documento. É um texto antigo, aos pedaços. Esse livro aqui tem 1.700 anos, dá para ver a pátina nele, é de pele de animal. O livro apresenta uma imagem surpreendente que poderia confirmar a teoria de Carnock de que a Arca da Aliança foi trazida para cá. Conforme eu estava examinando o livro, achei esse desenho muito original. Vemos Maria e Jesus vindo para a ilha de Tanakirkos. Por que Jesus veio a essa ilha? Os estudiosos vão ter que se virar para descobrir. Mas pense nisso. Quando ele tinha 12 anos, voltou a Jerusalém após um exílio no Egito. O primeiro lugar que ele visitou foi o templo. Ele disse aos seus pais onde esperavam que eu estivesse. Aqui o vemos vindo a essa ilha. Aqui é onde o templo portátil ficaria, o tabernáculo que guardava a Arca da Aliança. E temos o registro escrito de 1.700 anos. Transmitida por gerações, a história verbal de Tanakirkos coincide com o relato no Antigo Texto. Jesus Cristo estava aqui, você acredita? Sim, 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias. Isso. E esses livros falam sobre isso. Sim, eles falam de Santa Maria e sobre Antes Jesus. de Santa Maria, Jesus. Da imagem. Da imagem. E da história. Da história. É isso. Essa imagem antiga pode ser uma descoberta épica. Se Jesus viajou para essa ilha remota, isso pode ser um sinal de que algo de vital e importante. Do outro lado do mundo, Bob Carnock procura pela prova definitiva de Deus na Terra. A Arca da Aliança Perdida criou um rastro de evidências que segue Nilo abaixo. Pelos assentamentos judaicos perto de Gondar, até o Lago Tana. E agora, seguindo pistas encontradas em Tanakirkos e na antiga lenda etíope, Carnock chega a uma pequena cidade no norte da Etiópia. É o fim de uma longa jornada para mim. Como é que eu fui acabar aqui, de tantos lugares, para essa antiga aldeia empoeirada de Aksum? Aksum nem sempre foi uma cidadezinha agrícola. Há 1.500 anos, ela era a capital vibrante do Império Aksumita, um estado-nação que dominava o comércio no norte da África com o poder que rivalizava com Roma. Os reis de Aksum apreciavam demonstrações luxuosas de sua riqueza e colecionavam tesouros do mundo antigo ao redor. No século IV d.C., o governante de Aksum, em teoria, capturou o maior troféu do mundo cristão. Ezana foi para a ilha de Tanakirkos, pegou a arca e a trouxe aqui. Ele a trouxe para esse local. Em frente às ruínas de uma igreja grandiosa construída por Ezana, Carnock vê que a prova está bem debaixo de seus pés. Pedras com o dialeto etíope do século IV chamado Ge'ez detalham o roubo da arca e sua chegada triunfante aqui. Nós estamos andando nas pedras da fundação da mais antiga igreja da África subsaariana. E foi para cá que o rei Ezana, no século IV, trouxe a Arca da Aliança. Os monges me disseram que esse é o piso original. Um pequeno pedaço dele permanece e é onde esteve o Sagrado Senhor. Aqui é onde a Arca da Aliança ficou por várias centenas de anos. Evidências arqueológicas revelam que aqui já foi uma grande igreja, estilo basílica, uma estrutura à altura para guardar o artefato sagrado. Dá para ver que essa igreja tinha uma bela decoração pelas esculturas daqui. Não eram somente blocos de pedra, não foi uma simples igreja. Isso é o que chamam de piscina batismal. Deve ser isso ou pode ser um local de banho onde os sacerdotes se lavavam antes de irem para ver a Arca da Aliança.
A igreja foi saqueada pelos invasores muçulmanos no século XVI. A história local afirma que a arca foi resgatada por seus protetores fiéis que a esconderam até que pudesse ser colocada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Quando a igreja foi reconstruída em 1965, tornou-se uma catedral fortificada. Um bunker fortificado construído para proteger algo de grande valor. Bem ali é onde os etíopes dizem, e eu pessoalmente acredito, que a Arca da Aliança repousa hoje. Os moradores de Aksum acreditam que a Arca e os 10 mandamentos estão dentro de uma catacumba altamente segura. Um esquadrão de adoradores dedicados é a primeira linha de defesa. Voluntários equipados com rifles de assalto vigiam esse local dia e noite. Ele disse, há 6 anos, eu sou guarda dessa igreja. A segurança desse local é muito severa. Mesmo se um intruso conseguir passar pelos guardas armados, há um outro sistema de segurança dentro da igreja. E não é só um edifício grande, com a arca sagrada dentro. Na verdade, existe uma sequência de corredores ali dentro, como um labirinto. Dizem que os corredores são feitos de concreto e são muito estreitos, com curvas bem fechadas. É impossível se mexer ali carregando um objeto grande, como a Arca da Aliança. Mas a maior proteção da arca que existe pode ser a sua própria reputação. Os etíopes creem que ela tem grandes poderes. Eles acreditam que se você ficar na presença desse objeto e não estiver com o coração puro, você vai cair morto, que será queimado vivo. Eles têm a convicção de que essa arca tem poderes supremos bem acima do que imaginamos. Há menos de uma década, 3 monges teriam se esgueirado até a câmara e pararam diante da arca. Um homem morreu no local. Outro morreu 2 semanas depois. Vim até aqui logo após que ouvi falar sobre isso. Me reuni com a família, fui ao túmulo, o vi. O terceiro homem ficou com uma visão muito ruim e ainda está vivo hoje. Eu não creio que a arca tenha os poderes que os etíopes afirmam. Acho que ela tem o poder de dominar a mente. Essas pessoas foram doutrinadas desde que nasceram. Elas não se lembram de uma época em que não foram informadas sobre a arca e os seus incríveis poderes. Somente um ser humano na Terra tem regularmente permissão para ficar na presença da arca. Esse homem seria a chave para revelar o poder de Deus na Terra? Desde a química do cérebro humano até a exploração de sistemas estelares distantes, a ciência está descobrindo novas evidências na busca mundial pela prova da existência de Deus. Armados com as mais recentes técnicas de análise científica, pesquisadores e arqueólogos de todo o mundo estão caçando o artefato mais cobiçado da Bíblia, a Arca da Aliança. Se a acharem, ela pode ser uma evidência do próprio Deus. Para Bob Cornuck, a busca de sua vida o levou a uma igreja na Etiópia rural. Ele acredita que por trás desses portões está o que poderia ser a descoberta arqueológica mais importante na história, a Arca da Aliança Perdida. Acredita-se que esse clérigo que vive enclausurado seja o único humano na Terra que pode ficar na presença da Arca. Ele é conhecido como o Guardião. O Guardião é quem protege a arca. Ele nunca tem permissão para sair. Passa a vida toda preso entre esses muros. Se a arca não está ali, por que todos esses guardiões, há centenas e centenas de anos, ficariam dentro dessa prisão? O Guardião raramente fala com estranhos, mas agora, depois de muito negociar com anciãos de Aksum, Cornuck conseguiu algumas palavras. Aqui, em imagens raras, o Guardião fala com Cornuck através de um pequeno portão na parte de trás da instalação. A sua saúde está boa para adorar com a arca? Você está se sentindo bem? Ele está falando que ele somente faz as suas orações. Orações. É, isso mesmo. Obrigado pela Tá atenção. bom, obrigado.
Após poucos minutos, o guardião retorna ao seu posto. Bob Cornuck está a poucos metros de distância do que pode ser o local de repouso da arca. Mas hoje, ele não vai chegar mais perto. Eu me encontrei com o guardião, segurei sua mão e olhei em seus olhos, os mesmos olhos que possivelmente contemplam a Arca da Aliança. Cornuck espera que o seu novo acesso ao guardião e seu relacionamento contínuo com os anciãos de Axum um dia traga a recompensa máxima, a oportunidade de ver a arca. A Arca da Aliança é a preciosidade, é a menina dos olhos de toda a arqueologia. Se alguém chegasse em mim agora e dissesse, Bob, você passará por aquela porta e verá a Arca da Aliança, se eu faria isso, eu agarraria essa chance. Esse é o maior achado arqueológico da história.